Boa noite, alunos. Então, hoje a gente vai dar início à nossa aula de gestão de saúde e o tema da aula de hoje vai ser a gestão de centros de imagem. Antes de a gente começar a falar da gestão de centros de imagem, vamos relembrar alguns conceitos de gestão em saúde e o que vai englobar a nossa disciplina, certo? Vamos lembrar que todas as partes por exemplo, de um hospital, eles têm que estar interligadas, certo? Então, vai começar lá no atendimento, lembra que eu expliquei para vocês? Na agenda, na recepção, na internação. Então, tudo que acontece lá no atendimento, com as recepcionistas, certo? O pessoal que vai receber os pacientes, vai interferir no processo de trabalho de vocês. Então, todos esses departamentos têm que estar interligados uns com os outros. Daí que eu coloquei para vocês um esquema, onde a gente tem aqui a gestão em saúde como o centro, certo? E os outros departamentos. Então, aqui o atendimento é onde acontece o acolhimento do paciente, onde eles vão direcionar onde aquele paciente vai estar indo. A gerência, onde o que a gerência vai estar realizando? O planejamento, vai estar fazendo os relatórios. Também não podemos deixar de falar da equipe de apoio, certo? Que é a equipe que vai estar lá fazendo a manutenção, a equipe da comunicação, a equipe da qualidade. A hotelaria, que nada mais é que a parte da rouparia e higiene. As moças lá que ajudam na limpeza, né? Nos serviços gerais. Lembrando que agora, na época da pandemia, né? Essas pessoas que estão trabalhando nessa parte dos serviços gerais, na parte da limpeza, são verdadeiros guerreiros, que eles estão 24 horas ali. Vamos citar o exemplo da Santa Casa de Itapeva, né? Na parte da higienização, do controle, né? Também temos a parte dos suprimentos, que é o almoxarifado, o estoque, as compras e a farmácia. A controladoria, que é a parte da contabilidade, orçamento, patrimônio. Nessa parte da controladoria, a gente também pode falar da parte do RH, do financeiro, que é tesouraria, contas e controles. Aí aqui eu coloquei aqui, ó, a radiologia, exames e tratamento, e a assistência, né, que é o ambulatório de emergência, urgência, o centro cirúrgico. Então, tudo está relacionado à gestão. Então, se um departamento não funcionar corretamente, os outros também vão apresentar falhas. Então, é de extrema importância que o gestor da área da saúde, ele preste atenção em todos os detalhes, em todos os departamentos, certo? Então, eu coloquei aqui para vocês relembrarem. Eu vou já deixar assim que eu gostei muito do trabalho que vocês encaminharam, né? Que eu perguntei qual era a importância da gestão de saúde. Tem os alunos que já me mandaram o texto, e eu gostei muito da resposta de vocês, porque eu vi que foram respostas pessoais, não copiaram em nenhum lugar, e que vocês entenderam o intuito e a importância dessa matéria, tá bom? Tá, vamos lá então. Aqui vamos dar como exemplo Itapeva, certo? Aonde aqui em Itapeva a gente tem centros de imagem? Então, a gente tem a CEDISP, que é muito famosa, certo? Que é uma clínica de imagem particular, é de imagem diagnóstico. Temos também na Unimed, algumas pessoas realizam os exames na Unimed, no hospital da Unimed. Na Santa Casa de Itapeva, e também temos alguns exames que são realizados no UPA. Aqui eu não coloquei, mas também temos alguns exames de raio-x realizados no Centro de Especialidades, que é o Centro Dia. Alguns exames também são realizados na Policlínica, alguns exames de imagem. E como é que será que funciona a gestão nesses lugares?
Como é que será que eles realizam a gestão desses centros de imagem? Certo? Aqui eu coloquei do lado aqui uma imagem para vocês verem aqui, ó. Tem aqui a recepção do local, certo? Temos aqui as atendentes, temos aqui os pacientes aguardando o atendimento. Aqui uma paciente está sendo realizado o exame. Aqui, ó, onde está sendo feito, né, o laudo. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção? Todos esses lugares aqui que eu mencionei, eles têm os seus próprios protocolos, seus próprios procedimentos de trabalho, mas todos eles seguem o mesmo estilo de gestão, certo? Ó, Itapeva é uma cidade pequena, não tem tanto concorrente, certo? Mas o que vamos dar exemplo uma cidade grande, São Paulo. Como que um paciente ele foi ao médico, certo? O médico pediu um raio-x para ele. Como que ele vai estar escolhendo o lugar para ele estar realizando o exame, certo? Então, geralmente as pessoas vão optar para o lugar que eles vão ser melhor atendidos. Também vão optar para o lugar onde o preço seja bom, onde a qualidade do exame, como eles fazem o exame, seja boa. Então, tem que se atentar a esses vários fatores. Aqui, como vocês podem ver, redes sociais. No caso, eles fazem o marketing deles, certo? Colocam na rede social o valor dos exames, quais são as condições. Aqui, esse senhorzinho aqui, ele está pensando, sistema de gestão, CRM, aqui, ó, DICOM, Pax. E aqui a paciente está pensando na humanização. Humanização é acolhimento que eu falei para vocês na aula passada, certo? Nessa aula em si, eu não vou estar passando para vocês os tipos de sistema, porque a gente tem PACS, THIS, RS, que são sistemas informatizados que vão auxiliar no processamento e armazenamento de imagens, certo? Então, eu vou passar para vocês uma aula, vou mostrar para vocês alguns sites que as empresas vendem esses sistemas para vocês conhecerem, certo? Então, as ações gerenciais, elas devem ser programadas para evitar desperdícios de tempo e recursos e prejudicar a implantação de novas atividades em prol do crescimento da empresa. Então, todas as ações que vocês forem fazer, né, que os gerentes forem realizar, tem que ser analisadas. Por exemplo, vou instalar uma nova máquina, né, um novo raio-x, um novo equipamento. A minha clínica, ela comporta essa máquina? Qual que vai ser, que benefício vai trazer essa nova máquina para minha clínica? Então, eu tenho que avaliar, eu tenho que programar, eu tenho que planejar se aquilo é viável ou não. Eu tenho mão de obra que saiba manusear aquele equipamento? Eu posso contratar mais um técnico em radiologia? Eu tenho IPI para aquele técnico em radiologia? Então, todos os fatores eles vão ter que ser analisados antes de eu estar comprando aquele novo equipamento, colocando aquela nova máquina na minha clínica de imagem, certo? Algumas coisas que podem ser feitas para estar melhorando o atendimento, para estar melhorando o serviço, uma das melhores coisas, né, é a informatização. Então, em centros de radiologia, há as seguintes etapas, como eu mencionei para vocês, né? Primeiro, a gente tem a recepção do paciente. Quando você recepciona o paciente, você vai ver lá se ele está com o pedido do médico, certo? Então, a autorização do pedido, você vai estar executando esse exame radiológico, vai ser realizado a elaboração do laudo e o armazenamento dessa imagem. Então, nesse contexto, é interessante investir na informatização de todo esse processo, porque as tarefas elas são realizadas de forma mais ágil
e garantirão resultados mais rápidos, além de pacientes satisfeitos. Por exemplo, eu chego em determinado local e eu tenho um pedido do médico, certo? Eu vou fazer aquilo manual, então eu vou lá colocar o nome do paciente, manual, vou passar o nome do paciente para quem vai estar realizando o exame, eu vou imprimir aquele laudo, vou guardar aquele laudo. Todo esse processo de maneira manual, ele vai ser muito demorado. Se eu tiver um sistema na minha clínica de imagem, é muito fácil, todo mundo vai ter acesso a todas as informações simultaneamente. Então, eu vou realizar o exame de maneira eficaz e eficiente, certo? Por isso é importante a informatização no serviço de imagem. Uma das formas também de melhorar o atendimento e a gestão é utilizando ferramentas de gestão. Então, as ferramentas de gestão têm como objetivo levantar dados de produtividade, pontos de que precisam de atenção, certo? Por isso é aconselhável obter informações verdadeiras. A quantidade de exames que eu realizo, qual o percentual de falhas e reconvocações, como que acontece, se tem muita falta, número de glosas pelo convênio e outros fatores que mostrem o diagnóstico situacional da empresa. Pessoal, eu não sei se todo mundo sabe, mas glosa significa inconsistência. Geralmente, convênios médicos, aqui em Itapeva, a gente tem os convênios que são utilizados aqui na região, Unimed, Santa Saúde, Cabesp, Cassi, IANSP, certo? Esses são os convênios que a gente tem aqui na cidade de Itapeva, mais utilizados, certo? Quando o paciente ele vai passar em consulta ou ele vai estar realizando um exame, certo? A atendente ela vai estar colocando lá no sistema. E se esse paciente já realizou esse exame dentro de 30 dias, depende do exame, ela vai lançá-lo no sistema. Daí aconteceu uma glosa, que significa? Teve uma inconsistência, ou o número da carteira que ele passou, da carteira do convênio dele está errado, ou ele já realizou esse exame, ou ele está devendo a mensalidade para o plano de saúde. Isso são coisas que tem que prestar atenção quem vai estar recebendo o paciente, certo? O que acontece muito, vamos dar o exemplo no AME, certo? A gestão do AME. Nos procedimentos de radiologia, existe um número muito grande de pacientes que não de abstencionismo, ou seja, falta, né? Os pacientes eles são convocados para estar realizando o exame e eles não comparecem. O que será que acontece? Será que falha na convocação desse paciente? Será que faz muito tempo que esse paciente ele teve esse pedido de exame feito pelo médico e depois de muito tempo foi chamado para fazer, ele desistiu de fazer? Então, são falhas na gestão que vão estar ocasionando perca de vagas, né? Porque às vezes o paciente precisa mesmo realizar aquele exame e não tem vaga para ele estar realizando esse exame. A perda de tempo também, porque o agendamento para aquele paciente, o profissional ele vai estar ali preparado para estar realizando aquele exame, então vai estar perdendo o tempo, certo? E também vai estar o AME, no caso, vai estar perdendo dinheiro, certo? Então, são falhas na gestão que devem ser corrigidas, certo? Isso é um exemplo. Ainda a gente vai ver nas próximas aulas referente ao SUS, certo? O SUS acontece muitas falhas em relação ao agendamento de exames, principalmente de exames de radiologia. Lembrando que eu falo para vocês, os exames radiológicos,
principalmente raio-x de tórax. O médico ele solicita aquele exame porque o paciente está com uma queixa, certo? E no SUS, o que acontece? Quando é lançado no sistema, é lançado de forma eletiva. Como eu mostrei para vocês nas aulas passadas lá, o grau lá, né? Azul, vermelho, verde, certo? Então, esse exame é liberado para o paciente muito depois de ele ter passado nessa consulta. Então, também pode ser considerado uma falha na gestão. Geralmente, só em casos urgentes e emergência, né, que o paciente consegue fazer aquele exame de forma rápida, certo? Também vou mostrar para vocês o sistema de solicitação de exames de raio-x do SUS, né, do Ministério da Saúde. Vou mostrar para vocês na próxima aula, para vocês verem como que é realizado essa solicitação desses exames. Então, tendo isso como exemplos, a partir desses pontos é preciso utilizar ferramentas eficazes para contornar os percalços ou melhorar os serviços já existentes. Uma das formas de conseguir sucesso nessa empreitada é fazer treinamentos com a equipe técnica e administrativa e adquirir novas tecnologias. Vocês, como futuros técnicos em radiologia, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma aluna, né? A aluna, ela trabalha como técnica em radiologia, porém ela ficou grávida e ela vai trabalhar na parte da gestão, ela vai trabalhar na parte do planejamento, da organização ali da agenda, dos exames. Então, se ela for trabalhar nessa parte, ela tem que prestar atenção nessas ferramentas. Ela utilizar da melhor forma possível as ferramentas existentes ali no ambiente dela, para ela não ter essas falhas de reconvocação de paciente, de bater a agenda, certo? Então, por isso é importante a gestão. Investir em tecnologia. Os equipamentos utilizados em centros de imagem devem permitir o diagnóstico com acurácia das diferentes patologias possíveis apresentadas pelos pacientes. Para tanto, devem-se atender requisitos mínimos de tecnologia e ser submetidos a programas de manutenção preventiva. Caso a revisão periódica não garanta resultados satisfatórios ou o equipamento já tenha se tornado obsoleto, torna-se imprescindível adquirir tecnologias com custo-benefício favorável. Para tanto, é importante fazer uma análise criteriosa de custos e discutir as possibilidades com todos os gestores. O investimento em tecnologia deve possibilitar desfechos vantajosos em longo prazo. Pessoal, aqui relembrando um pouco de radioproteção, lembra que eu falo para vocês que é de extrema importância a manutenção dos equipamentos, não só para a parte da proteção dos trabalhadores, mas também da parte de gestão, certo? A prevenção, a manutenção periódica desses equipamentos, ela vai garantir o quê? Vai garantir o melhor custo-benefício para a instituição e também vai garantir proteção para vocês, certo? Padronização dos processos. A uniformização dos procedimentos em um centro radiológico é um desafio constante, porém necessário. Isso porque alguns exames exigem recomendações específicas, enquanto outros podem ser generalizados. Portanto, é fundamental que as equipes administrativas e clínica elaborem em conjunto os processos padronizados, a fim de evitar falta de informação ou exclusão de itens importantes que comprometam o faturamento dos laudos. Uma das formas de garantir essa padronização é classificar os exames conforme sua complexidade, verificar as exigências para faturamento e observar as particularidades em relação à execução.
Pessoal, esse aqui é de extrema importância que se padronize os processos. Bom, eu vou falar um pouquinho do que eu sei, certo? Geralmente, a tomografia com contraste, o paciente ele tem que realizar um preparo antes, certo? Então, é de extrema importância que todo mundo fale a mesma língua. Desde a recepcionista que vai estar orientando o paciente sobre o exame, até o técnico em radiologia que vai estar realizando esse exame. Por quê? Para evitar falhas de informação. Então, além da padronização dos processos, a comunicação é uma ferramenta de gestão essencial para o sucesso da instituição. Pessoal, nessa parte de comunicação, eu quero deixar aqui bem claro para vocês que é importante vocês tratarem todo mundo igualmente, certo? Pensem, né? Sejam humildes na profissão de vocês. Tentem ver, né, o lado humano de todo mundo. Igual eu falei na parte do acolhimento, certo? Você tratar muito bem o paciente, mas também se dar bem com a equipe de trabalho de vocês, certo? Tentar entender o lado de todo mundo. Eu sei que não é fácil trabalhar em equipe, mas tentem, certo? Tratem desde a recepcionista, o pessoal dos serviços gerais, o pessoal da manutenção, o pessoal do TI, todo mundo da mesma forma, certo? Porque isso é um diferencial para vocês como profissionais. Às vezes eu vejo pessoas que tratam mal o pessoal dos serviços gerais, tratam mal o pessoal da manutenção, mas todo mundo ali, um precisa do outro, e lembrar que a gente vai trabalhar em equipe, certo? Principalmente quem for trabalhar em um hospital, lugares que tem muitos funcionários, tá bom? Então, a gestão em saúde ela é importante por quê? Para você estar oferecendo serviços clínicos de qualidade, certo? Isso porque já é comprovado, né, que os métodos gerenciais influenciam na eficiência das atividades. Por isso, é primordial investir em ferramentas que atendam à demanda clínica e administrativa da empresa, certo? Então, vamos supor se, por exemplo, que Itapeva tivesse duas clínicas. Geralmente, as pessoas, assim, por exemplo, vamos dar um exemplo. Pessoas que têm convênio médico e optam por realizar exame, eles vão escolher o lugar que eles são melhores atendidos, certo? Então, por isso é importante uma boa gestão. Se caso futuramente vocês queiram montar uma clínica de imagem, eu acho que Itapeva comporta uma clínica de imagem. E se vocês tiverem dinheiro para investir, seria interessante vocês fazerem uma clínica de imagem aqui, certo? E vocês aplicarem todas essas ferramentas, informatizarem, prestarem bastante atenção em todos os detalhes para obter sucesso na empreitada de vocês. Um dos maiores desafios dos centros radiológicos é maximizar o desempenho dos profissionais, ampliando a produtividade e reduzindo custos. Nesse sentido, é cada vez maior a busca por soluções flexíveis e automatizadas, que permitem customizar processos e proporcionam um ambiente com condições ideais para a emissão de laudos com velocidade e segurança. Um importante sistema que visa atender essas necessidades é a Central de Laudos Radiológicos. Trata-se de um conjunto de ferramentas digitais que auxiliam os radiologistas na emissão dos laudos com o máximo de eficiência. Na prática, as diversas ferramentas presentes na Central de Laudos trazem inúmeros benefícios para os profissionais e instituições de saúde. Os recursos disponibilizados permitem ampliar
o controle de dados para a gestão e identificação de falhas que possam impactar a entrega de resultados para os pacientes. Dessa forma, a central de laudos também é um importante instrumento para aperfeiçoar a qualidade do atendimento médico e o reconhecimento da instituição, uma vez que proporciona uma melhor experiência para os pacientes, desde o agendamento até o acesso aos resultados dos exames. A análise de imagens para a emissão do laudo radiológico exige o máximo de eficiência, velocidade e precisão. Para isso, é fundamental contar com ferramentas digitais avançadas que apoiam a realização de diferentes atividades, eliminando o retrabalho e reduzindo pequenas tarefas que geram grande impacto na produtividade final. Com o uso desses sistemas digitais, por exemplo, é possível aperfeiçoar a análise dos exames, ampliando a velocidade na emissão do laudo radiológico e a segurança dos resultados. Um exemplo de sistema utilizado que reúne vários recursos para ampliar a organização dos fluxos de trabalho, o controle de dados e aperfeiçoar a gestão, são os PACs, certo? Que eu vou estar mostrando para vocês. Então, pessoal, aqui eu passei para vocês como que funciona a gestão de centros de imagem. É uma coisa breve, mas na prática tem muito mais coisas que influenciam. Tem a parte dos recursos humanos, a parte financeira, certo? Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo um pouquinho das PACs, da HIs, da RIs, do sistema de solicitação do SUS, certo? Para vocês conhecerem a parte prática, tá bom? Então é isso. Obrigada, até a próxima.